De volta com o Band Cidade. E agora eu recebo aqui no estúdio o senador Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores. Senador, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Prazer estar com você aqui. Alegria recebê-lo, senador. Obrigado. O senhor promoveu na última sexta-feira um evento de balanço do seu mandato. O senhor está estreando no Senado Federal. O que o senhor destaca nesse período, senador, nesse primeiro semestre na casa onde já se definiu como céu? Pois é, exatamente, Ana. A gente fez esse balanço para mostrar um pouco para as pessoas comuns como eu, né, que não tinham histórico político, né, essa tradição de estar naquela casa, de sequer ter sido vereador, né, então, obviamente, com a humildade de quem chega para ocupar um cargo desse, mas também com muita experiência até na própria feitura de leis, na assessoria anterior que eu exerci junto a muitos parlamentares na minha história de vida. Mas, enfim, eu quis trazer para as pessoas, para o eleitorado norte-rio-grandense, um pouco da visão que eu tive quando eu cheguei lá, nos primeiros 2 meses, da rotina do senador, do nosso dia a dia, das comissões de trabalho, do plenário, né, das frentes parlamentares. Então, fiz um apanhado um pouco disso, da visão que alguém, quando chega, encontra, como neófito, que fui até o terceiro mês, que depois do terceiro mês ninguém perdoa mais, você já não pode mais ser novato. E a partir dos 6 meses, então, juntando tudo, também sobre os projetos de lei que nós tratamos, um destaque, por exemplo, a relatoria que eu estou fazendo do projeto do Marco Regulatório das Ferrovias, um projeto de autoria do senador Zé Serra, que chegou lá para instituir autorizações nas ferrovias brasileiras, mas que nós transformamos num projeto bem mais abrangente para renovar as concessões, as autorizações, o papel da agência reguladora da ANTT junto às ferrovias e tentar resgatar esse setor que já teve uma história muito bonita no Brasil para os brasileiros poderem usufruir desse modal também como deve ser. O greve dos caminhoneiros foi um exemplo da crise que isso pode gerar, dependendo apenas do modal rodoviário. Falamos também de veículos elétricos, de Fundeb, dos IFRNs, né? Nós garantimos na LDO, uma das 2 emendas aprovadas de LDO da Comissão de Orçamento foi nossa, né? Mesmo como novato, chegar numa LDO, numa Comissão de Orçamento como aquela e no grito conseguir garantir a emenda para os IFs, foi um esforço bastante legal, eu me senti muito feliz de conseguir essa vitória. E, enfim, dessa rotina toda dos 6 meses, o embate com as cidades, as discussões que a gente está tendo nas cidades, buscando as vocações das regiões, os programas de apoio que a gente montou junto ao governo do Estado, que querem ajudar justamente os secretários e os prefeitos a fazerem seus projetos, as metodologias de análise de emendas, quando a gente for escolher as emendas, como é que isso vai funcionar. Enfim, foi bem legal. A gente teve bastante afluxo. De manhã foram os empresários, o setor empresarial, de tarde foram os setores sociais. A gente teve uma boa resposta. Senador Jean Paul, há uma busca do governo do Estado, aliada do senhor governadora Fátima Bezerra, por recursos do governo federal. Recursos, sobretudo, na área da saúde, recursos na área da segurança pública e o empréstimo, inclusive, com a adesão ao Plano Mansueto. Isso. Como é que o senhor avalia hoje a interlocução e o tratamento que o governo federal está dando ao governo do Estado do Potiguar? Olha, em alguns casos, a gente, no início, já na gestão de Fátima, nós tivemos várias reuniões com ministérios, com ministros. Nós, pelo mandato, também temos tratado os ministros, os ministérios, o governo, institucionalmente. Há momentos em que a gente precisa ser institucional e republicano e há momentos em que é hora de subir na tribuna, criticar e fazer algum trabalho na comissão, apresentar projetos ou contraprojetos em relação a retrocessos que a gente encontre na política de um governo ao qual nós somos oposição. Mas no trato republicano, até agora tem funcionado, pelo menos na maior parte dos ministérios, né? No Ministério da Saúde tivemos aí alguns atrasos, algumas coisas aí que estão sendo superadas agora. Parece que essa semana, se não a próxima, o ministro deve vir pessoalmente a Natal liberar esses recursos extraordinários que o Ministério já liberou para o governo anterior, 2 anos. 2 últimos anos do governo de Robson Faria tiveram essa ajuda adicional e recursos excepcionais da saúde. Isso vai ser liberado agora e nos outros a gente tem conseguido tratar. O ministro astronauta Marcos Pontes, o ministro Canuto, que ainda vem das gestões anteriores também, com quem a gente tem um bom trato, a governadora trata muito bem com ele desde já de 3, 4 anos até de antes, como era senadora. Trata basicamente dos recursos hídricos, né, do São Francisco, da barragem de Oiticica, né, então temos conseguido tratar bem com isso. Temos conseguido caminhar também com o ministro dos Transportes, Tarcísio, que é um ministro também com o qual a gente tem um bom trato por conta da relatoria dos projetos das ferrovias.
Então a gente tem, assim, alguns ministros têm caminhado bem, outros ministros têm tido muito pouca relação, né? Ministérios como o próprio ministro da Educação é um ministro que está preocupado em anunciar novas formas de fazer as coisas com as quais a própria senadora, ou ex-senadora, atual governadora, e eu, como senador substituto dela, no mandato em que ela era destaque nesse segmento, não concordamos. Então tem vários retrocessos desse programa, por exemplo, esse Futuris que foi anunciado, que a gente vai ter que discutir com os reitores, com coisa que o governo não fez, né? Então tem algumas áreas, a área de meio ambiente, por exemplo, a gente tem várias discordâncias. A área de relações externas, agora vai vir o nome do filho do presidente para embaixador nos Estados Unidos. Isso passa pelo Senado, né? Foi uma das coisas que eu expliquei no nosso balanço. Você vota favorável? Não, já declarei que, em princípio, não voto de jeito nenhum nisso aí, a não ser que haja uma razão que não apareceu ainda, completamente excepcional, que não aconteceu. Então, nós três senadores, os três senadores já declararam, os três senadores do Rio Grande do Norte já declararam que, independente de quem seja o presidente, eu disse isso também, que se fosse filho do presidente Lula, filho da presidente Dilma, qualquer um, se não tivesse as qualificações, não passasse pelo corpo diplomático, não estivesse no primeiro escalão do Itamaraty, não deve ser considerado. E mesmo que tivesse, seria estranho. Então não é um caso comum, não é absolutamente banalizar isso aí, porque não vai acontecer. E acho que não passa, viu? Acho que não passa porque mesmo senadores colegas que são governistas têm reservas em relação a esse precedente que seria aberto. Senador Jean Paul, a primeira matéria, certamente que o Senado vai debater, a primeira grande matéria, fora essa indicação de Eduardo Bolsonaro, reforma previdenciária. Isso. Passa em segunda votação na Câmara, depois vai para o Senado. O que o senhor espera dessa reforma previdenciária no Senado? Como ela vai sair daquela casa? Que vai passar, e praticamente sem mudanças. Eu acredito que, claro, a gente é oposição, vai fazer uma boa discussão, vai colocar pontos, vai tentar articular também pontos que sejam ainda negociáveis e retiráveis da reforma, mas, no geral, a gente tem que ser realista, né, Ana? Ela veio da Câmara completamente diferente do que entrou. Então, o projeto que o governo tentou passar no início foi completamente desidratado, digamos assim. Muitas coisas saíram, não ficou ideal e não é ideal de jeito nenhum. Claro que a gente precisava reformar a Previdência, ninguém é contra reformar a Previdência, mas não da forma que foi proposta, sem discussão, etc, etc, etc. Mas diante do pacotão que vem e diante do fato do Senado, nós, na oposição, não termos quórum suficiente para propor uma mudança e devolver isso para a Câmara de novo, eu acho que ela passa. Passa e o que vai ser destacado, e aí não é um destaque no sentido regimental em si, mas em termos de emenda paralela, é a questão do ingresso dos estados e municípios na reforma. Então isso deverá ser separado do projeto, porque já não vai vir com isso, e será apresentada uma emenda paralela, que regimentalmente não existe, mas é uma prática que já existe no Congresso há tempos, e essa emenda paralela então volta para a Câmara, para ser votada lá e depois ser votada no Senado. Então, e o senhor é favorável à inclusão de estados e municípios, senador? Aí que está. Eu não era nem favorável a reformar a Previdência com essa pressa, né? E nem dessa forma. No entanto, isso foi a vontade da maioria, né? E foi de uma forma diferente, como eu disse, do que o governo propôs. Então, tendo isso, eu posso até votar contra o processo. Mais uma vez, você vota vencido, é uma questão de princípio, porque eu acho que deveria se reformar sim, mas com outra discussão, e depois de discutir a reforma tributária, e não antes. Então, isso é uma questão de princípio meu. Sendo voto vencido nisso, no entanto, eu acredito que você manter uma previdência diferente, com um regime diferente, e manter os estados e municípios em um outro regime, em outros regimes diferentes, você vai ter 7 mil, 8 mil tipos de previdência diferentes no Brasil, fica uma coisa inadministrável. Então, acredito que nesse sentido a gente deve incorporar tudo no barco só e na hora que pudermos refletir de novo e algumas coisas já começarem a dar errado, porque algumas vão dar, nós façamos as mini-reformas que tem que ser feitas no barco todo de novo. Então, é botar tudo para dentro do barco, passar sim estados e municípios para dentro da reforma, e com isso discutir juntos. Senão a gente perde o quórum, inclusive, para discutir mudanças mais à frente. Tem que ser por emenda e algumas podem ser por lei. Senador, rapidamente, esse pacote de privatização do governo, o senhor acha que vai adiante? Vai adiante, mas eu acho que a gente vai tentar impedir boa parte disso, porque é uma irresponsabilidade. A gente não tem absolutamente nenhuma ideia, é uma venda por venda. É como vender sua casa para viver de aluguel, para morar de aluguel, né? Então, não é explicado, o ministro Paulo Guedes, ele não consegue explicar absolutamente para a sociedade o que vai fazer com esse dinheiro, primeiro. Segundo, por que é que estruturalmente é importante, por exemplo, vender a BR, vender todos os gasodutos da Petrobras,
Então ele diz que é um monopólio, tem que quebrar um monopólio, mas você transferiu um monopólio para uma empresa privada. Você não garantiu em normatização, em nada novo, primeiro, que você possa dominar esse monopólio, e segundo, que esse novo monopólio estrangeiro ou privado, enfim, fosse obrigado a expandir aquela capacidade. Então, vender refinarias, por exemplo, por vender, também sem obrigar a expansão, não faz sentido nenhum. Eu acho que vai adiante porque eles vão forçar, como eu disse, a gente é minoria, mas nós vamos tentar minimizar os danos. Senador Jean Paul Prats, muito obrigada, senador, por sua participação. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Muito obrigada, boa semana. Obrigado, Ana. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. A você, ótima noite, grande semana. Até amanhã.